Os projetos de expansão, vamos considerar aqui a principal característica deles, deve ser o aumento do volume de operações. O aumento do volume de operações trazendo um lado benéfico, que seria a oferta ao mercado de uma quantidade maior de produtos. A contrapartida, o aumento dos custos operacionais. Então, nos projetos de expansão, nós vamos estar, no final das contas, comparando os benefícios ou prós, aumento da receita operacional, com os contras, aumento dos custos, das despesas operacionais. A gente vai estar trabalhando sempre com situações, vamos dizer assim, simples, simplificadoras em relação à realidade, mas a gente pode, a partir do entendimento desses modelos simples, imaginar, vamos dizer assim, diversas alternativas, diversos cenários complementares. Então, por exemplo, no exercício que a gente vai ver hoje, o primeiro exercício, a gente vai estar supondo, primeiro, que o aumento do volume de produção e de vendas não impacte no preço, mas depois eu coloco um desdobramento. Mas se a empresa quiser vender mais, talvez ela não dependa somente da sua capacidade instalada, mas também dependa da política de preços, né, da receptividade do mercado aos preços da empresa. Talvez para aumentar o volume de vendas tenha que baixar um pouquinho o preço. Então, a gente sempre vai poder estar imaginando, vamos dizer assim, desdobramentos ou cenários complementares. O que significa que vocês podem se antecipar e fazer para cada um dos exercícios perguntas. Vocês mesmos verbalizarem para vocês perguntas, de modo a que vocês possam se planejar de como conseguir a resposta a essas perguntas. Ok? Bom, então vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. O roteiro da aula de hoje eu divulguei agora há pouco. São só 3 exercícios. O primeiro exercício tem um pouquinho mais de contas, mas os 3 exercícios, vamos dizer assim, são relativamente simples para quem já está, vamos dizer assim, se familiarizando com os conceitos básicos de fluxo de caixa relevante, fluxo de caixa incremental, o que é uma receita incremental, o que é uma despesa incremental, o que é o imposto de renda incremental, né? Como esses incrementos de receita e despesa se traduzem em um incremento de fluxo de caixa operacional, né? Então, para os que já estão se familiarizando com esses conceitos, já estamos na terceira aula sobre fluxo de caixa projeto, né? Para esses alunos, eu posso dizer que o exercício de hoje só tem algumas continhas, um contexto um pouquinho diferente, mas a lógica é praticamente a mesma dos exercícios das aulas anteriores. Vamos lá aqui. Então, temos aqui uma situação hipotética, uma fábrica que produz capacetes para ciclistas. E aí ela vislumbra um projeto de expansão. Um projeto de expansão da produção de capacete para ciclistas ao longo de um horizonte de 10 anos demandará, caso aprovado, a aquisição ao final do ano corrente de equipamentos por 15 milhões, de um pacote soft, né, sistemas de gestão, por 5 milhões. Tanto a depreciação dos equipamentos quanto a amortização do soft ocorrerão ao longo dos 10 anos. Ao final dos 10 anos, o imobilizado terá valor de revenda estimado em 1.500.000. O soft terá valor irrisório. Antes de continuar, vejo que vocês podem
para vocês mesmos gerar perguntas. Mas será que essa capacidade instalada, essa capacidade expandida, só poderá ser utilizada por 10 anos? Tá? Então, a gente pode imaginar, se esses equipamentos, esses softwares tiverem uma aplicabilidade por 15 anos, essa capacidade expandida pode ser utilizada não por 10, mas por 15 anos. Tá? Então, vocês podem imaginar o que ocorreria se a gente planejasse ou projetasse um outro cenário em que o horizonte do projeto fosse de 15 anos. Tá? E que a vida contábil, horizonte de depreciação do imobilizado pudesse ser tanto 10 anos quanto 15 anos. Tá? Então, vocês podem imaginar diversos cenários, diversos desdobramentos, a começar por esse. A atual capacidade instalada permite a produção e comercialização de 80 mil unidades anuais. Então, isso é o que a gente tem hoje. A produção de cada capacete gera despesas com materiais e mão de obra direta iguais a R$120. Então, isso aqui é o que a gente pode chamar de despesa variável. Né? Cada unidade é vendida por R$190. Essa diferença de R$190, preço unitário, menos o custo variável unitário, a gente conhece como margem de contribuição unitária. Cada unidade contribui com o lucro da empresa em R$70. A diferença de 190 para 120. Então, cada unidade vendida contribui com o lucro da empresa em R$70. Essa é a nossa margem de contribuição unitária. A gente pode trabalhar com a margem de contribuição unitária em alguns momentos, tá? Em outros, a gente inevitavelmente teria que trabalhar com esse conceito de margem de contribuição unitária. Como resultado do investimento, estima-se que o volume de produção e venda se eleve para 150 mil unidades. Então, um aumento de quase 100% do volume de produção. 80 mil para 150 mil. Considera-se que tanto o preço unitário quanto o custo variável unitário permanecerão conforme valores atuais, acima representados. Tá? Então, isso aqui que a gente pode questionar é ver um desdobramento. Será que para aumentar esse volume de vendas, o preço praticado não teria que baixar um pouquinho, né? De 190 para 180, 185, 170? Tá? O custo fixo anual deverá aumentar em 1.200.000. Uma despesa de 500 mil já contabilizada no ano passado, com ensaios em escala piloto e pesquisa de mercado. Tá? Então, pesquisas de mercado associadas a essa expansão. Então, essa despesa já contabilizada será paga somente ao final do ano corrente. O investimento de capital de giro deve ficar em 2.500.000. A empresa apura um imposto de renda e contribuição social pelo lucro real, a alíquota de 34%, a taxa mínima de atratividade de 9%. Tá? No final das contas, que a gente vai precisar montar o fluxo de caixa livre do projeto para calcular TIR, calcular VPL, né? Analisar a viabilidade econômica, mas eu subdivido aqui, conforme também as aulas anteriores, vocês calcularem passo a passo a receita operacional incremental, que neste caso vai ter o perfil de série uniforme. A receita operacional incremental vai ser a mesma do ano 1 até o ano 10. Calcular o custo operacional incremental, imposto de renda incremental, fluxo de caixa operacional incremental, tá? E assim por diante. Depois joguei aqui 2 desdobramentos, as questões complementares, que a gente pode depois dar uma olhada aqui. Bom, se trata então de um fluxo de caixa que vai ter o perfil de série uniforme postecipada. Então, a gente vai ter que calcular o valor do PV, do FV e do PMT. O PMT, o fluxo de caixa operacional, é aquele que envolve mais contas, é um pouquinho mais trabalhoso. Mas, de qualquer forma, nada de se assustar. Né? Então, o que eu vou fazer aqui no meu quadro? Eu vou considerar que a gente já está aqui em condições de verificar que, se a gente quiser fazer análise de viabilidade econômica pelo valor presente líquido ou pela taxa interna de retorno, a gente tem aqui uma série uniforme com o N igual a 10,
a taxa mínima de atratividade 9% e assim por diante. Então, vou gastar aqui meus primeiros minutos para montar o cálculo do fluxo de caixa operacional, vai ser o nosso PMT. O que o enunciado não apresenta e poderia ser um desdobramento, uma questão complementar, é se no ano corrente nós vamos ter a aquisição de novos equipamentos, etc., novo software, a gente deveria imaginar que também no ano corrente, com a chegada desses equipamentos, haveriam despesas operacionais, despesas de montagem desses novos equipamentos, de repente adaptação desses equipamentos ao layout de operação. Tá? Mas, então imaginem um cenário onde sejamos informados de que haveriam despesas de montagem desses equipamentos, eventualmente despesas com treinamento, despesas que a gente pode chamar de despesas operacionais que ocorreriam ao final do ano corrente. Tá? Enquanto a gente não tem essa informação, enquanto a projeção é de que essas despesas seriam irrelevantes, a gente tem que o fluxo de caixa operacional, receita operacional e despesas operacionais só vão ter relevância, né? Ou o cálculo do seu valor relevante só vai ser importante do ano 1 até o ano 10. Então, a gente vai poder aqui, primeiro, tratar, deixa eu parar aqui a compartilhar, para vocês olharem um pouquinho melhor o quadro. A gente vai estar podendo tratar, é uma opção, primeiro para essa parte mais trabalhosa, que é o fluxo de caixa operacional incremental. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui no quadro? Vou me concentrar no cálculo do fluxo de caixa operacional, o nosso PMT. Tá? Então, para o cálculo do fluxo de caixa operacional, do ano 1 ao ano 10, nós vamos ter um aumento da receita operacional. Vamos ter, então, um cálculo aqui da receita operacional incremental. Essa receita operacional incremental vai ser o aumento do volume de vendas de 80 mil para 150 mil. Né? O preço unitário sendo o mesmo, 190. Então, um aumento de 70 mil unidades, né? 70 mil unidades. 70 mil unidades. A um preço de 190. Então, o incremento da receita seria de 13 milhões e 300 mil. Tá? Mantido o preço unitário de venda, um aumento aí de 70 mil unidades. Okay? Então, a receita operacional incremental, 13 milhões e 300 mil. O custo operacional, ele vai ser subdividido em custo fixo e custo variável. A parte que é a despesa que cresce linearmente com o volume de produções, a gente pode chamar de despesa variável, é a despesa com materiais e mão de obra direta. Tá? O enunciado diz que essa despesa com materiais e mão de obra direta são de R$ 120 por unidade produzida. Se a empresa vai produzir 70 mil unidades a mais, essa despesa variável vai crescer ao valor de, eu posso calcular, 70 mil unidades vezes 120. Ok? E multiplicando, 8 milhões e 400 mil. Então, existe uma despesa que vai estar crescendo proporcionalmente ao volume de produção.
essa despesa é despesa variável, 8.400.000. Quando subtrai da receita operacional as despesas variáveis, eu posso calcular, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas eu posso calcular a margem de contribuição. Eu vou calcular essa margem de contribuição, mas depois eu vou apagar, que ela não vai ser imprescindível. É um cálculo intermediário, mas essa margem de contribuição corresponde à receita operacional menos todas as despesas variáveis. A margem de contribuição estaria em 4.900.000. De onde vem essa margem de contribuição? Sendo o preço unitário o mesmo por enquanto, vem do aumento do número de unidades vendidas. Então, veja, cada unidade. Preço unitário. Preço unitário, 190. Cada unidade aumenta o custo da empresa em 120. Despesa com materiais e mão de obra direta. Cada unidade proporciona para a empresa um lucro marginal, que a gente pode chamar de margem de contribuição unitária. A sigla MCU é a mais utilizada para representar isso. Então, cada unidade proporciona um lucro adicional para a empresa de R$70. Cada unidade vendida. Tá? Como o número de unidades a serem vendidas vai aumentar em 70.000, essa margem de contribuição unitária, ao ser multiplicada pelo número de unidades, o aumento do número de unidades, vai se traduzir em margem de contribuição. Tá? Então, cada unidade vai trazer um lucro marginal ou margem de contribuição unitária de R$70. Vamos vender 70.000 unidades a mais por ano. O lucro marginal ou margem de contribuição, 4.900.000. Tá? Para vocês aproveitarem esse exercício para verificarem esse conceito, absorver esse conceito de margem de contribuição unitária. Tá? Mas o cálculo dessa margem de contribuição não é imprescindível nesse momento. Estou apenas aproveitando para mostrar, às vezes, vocês vão se deparar com esse conceito. Algum exercício futuro ou algum caso real, né, da vida profissional de vocês. Mas, para o nosso problema, o incremento da receita operacional, o incremento da despesa variável e agora o incremento das despesas fixas. Aquelas que não aumentam linearmente, proporcionalmente ao volume de operação. Essas despesas variáveis, que podem ser despesas com manutenção, despesas com aluguel, despesas com espaço físico, despesas fixas com salário de pessoal, tá? Essas despesas fixas, elas vão aumentar, de acordo com o enunciado, em 1.200.000. Então, a gente não sabe qual é o nível atual dessa despesa fixa da empresa, mas a estimativa de que essa despesa fixa vai aumentar em função da expansão, vai aumentar em 1.200.000. Se eu quiser, eu posso até calcular aqui o incremento de um lucro chamado EBITDA, porque falta subtrair apenas as despesas de depreciação e amortização. Mas eu vou direto aqui para a despesa, depreciação e amortização. Tá?
que é que sabemos? O software e os equipamentos adquiridos serão depreciados e amortizados por 10 anos. A compra de equipamentos, 15 milhões. A compra de software, 5 milhões. O total, 20 milhões. Então, o investimento total que a gente pode chamar de despesa de capital, 20 milhões. Esses 20 milhões serão depreciados linearmente ao longo de 10 anos. Então, a despesa de depreciação e amortização, 2 milhões. Então, nós já podemos agora calcular qual vai ser o aumento do lucro operacional, o incremento do lucro operacional. Tá. Então, 13 milhões e 300, menos 8 milhões e 400, menos 1 milhão e 200, menos 2 milhões. Tá? Bom, vamos lá. 8 milhões e 400 mais 2 milhões, 10 milhões e 400, é isso? 10 milhões e 400, 11 milhões e 400, 11 milhões e 600. Se eu errar em conta, me corrijam. 13 milhões e 300 mil, 11 milhões e 600. O incremento de 1 milhão e 700 mil no lucro operacional. Tá? Então, confirme para mim. 4 milhões, antes eram 4 milhões e 900, 3 milhões e 700, 1 milhão e 700. Então, o incremento do lucro operacional com esse projeto de expansão é o de 1 milhão e 700 mil. Tá? Então, observe o seguinte, vocês sempre têm que saber explicar qual é o significado desses valores. Se a empresa investir no final do ano corrente na compra desse equipamento, desse software, instalar esse equipamento, instalar esse software, vai ter uma capacidade de aumentar o volume de produção e de vendas, tá? Do nível atual, 80 mil unidades por ano, para um nível projetado de 150 mil unidades por ano. Se isso acontecer, o que está se prevendo é que do ano 1 ao ano 10, a cada ano, a receita operacional que a empresa alcançaria hoje vai estar aumentada em 13 milhões e 300 mil. A despesa variável que a empresa alcançaria hoje estaria aumentando em 8 milhões e 400 mil. A cada um dos 10 anos subsequentes. O mesmo com relação a despesas fixas, despesas de DIA e o lucro operacional. Então, o que o projeto está prometendo é no ano 1, no ano 2, no ano 3, até o ano 10, o lucro operacional a cada ano ser 1 milhão e 700 mil maior do que o previsto sem a expansão. Tá? Bom, então por isso tem um perfil de série uniforme. O incremento do lucro operacional sendo o mesmo no ano 1, no ano 2, no ano 3 e assim por diante. O aumento do lucro operacional, aumento de lucro, vai trazer o aumento do imposto de renda. E o imposto de renda, calculado a 34%, vai ter um incremento, então, de 578 mil. Um incremento de 578 mil. Tá? Eu posso aqui já calcular o fluxo de caixa operacional da seguinte forma. Receita operacional é fluxo de caixa de entrada. Despesas variáveis, fluxo de caixa de saída. Despesas fixas, fluxo de caixa de saída. Despesa de IA não é fluxo de caixa, lucro não é fluxo de caixa. Imposto de renda, fluxo de caixa de saída. Tudo isso é operacional. Tá? Então eu posso contabilizar já o fluxo de caixa operacional como 13 milhões e 300 mil, menos 8 milhões e 400, menos 1 milhão e 200, menos 578 mil. Então é isso que eu mostrei, por exemplo, na nossa primeira aula de fluxo de caixa do projeto. O fluxo de caixa operacional, incremental,
no final das contas, é o incremento das receitas operacionais menos o incremento das despesas operacionais, que podem estar subdivididas em fixas e variáveis, menos o incremento do imposto de renda. Tá? Então, 13.300.000 menos 8.400.000 menos 1.200.000 menos 578.000. 3.122.000 seria o fluxo de caixa operacional. 3.122.000. Tá? Mas eu vou estar mostrando a outra forma que eu tenho utilizado para o cálculo do fluxo de caixa operacional. Se eu não tiver errado em contas, vai dar esse mesmo valor. Tá? Como é que nós calculamos o fluxo de caixa operacional nos exercícios anteriores? Do lucro operacional, subtraímos o imposto de renda, chegamos ao lucro operacional líquido. O lucro operacional líquido, lucro operacional menos imposto de renda. Então, 1.700.000 menos 578.000. 1.122.000. Tá? De outra forma, eu poderia dizer que se o imposto de renda consome 34% do lucro operacional, é porque o que fica como lucro líquido seria 66% do lucro operacional. Tá? Então, eu posso também dizer que o lucro operacional líquido pode ser calculado como 0,66 vezes o lucro operacional. Tá? Mas o lucro operacional líquido, ele não é medida de fluxo de caixa. Não é medida de fluxo de caixa operacional, mas eu posso converter o seu valor em fluxo de caixa operacional. Basta que eu lembre que tudo aqui, receita, despesa, é fluxo de caixa, exceto despesa e DIA. Despesa de DIA está diminuindo o lucro operacional, de forma a empresa absorver a economia de imposto de renda. Então, essa despesa de DIA está diminuindo o lucro operacional, mas não é fluxo de caixa, eu readiciono aqui a título de ajuste. Conversão de lucro operacional líquido em despesa de DIA. Então, ao readicionar a despesa de DIA, cujo valor, despesa de DIA incremental, 2 milhões, eu chego ao fluxo de caixa operacional. Então, o fluxo de caixa operacional, 3.122.000. Então, já temos aqui o nosso PMT. Vejam aí as dúvidas de vocês. Podem perguntar se houver dúvida, tá? Falta calcular o PV do FV, de forma que a gente possa, por exemplo, calcular a taxa interna de retorno, ou por interpolação, né, aproximação, ou com o uso da calculadora financeira. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o fluxo de caixa operacional, é só perguntar, tá? Professor, por que você Sim. colocou a despesa de DIA ali de novo? Porque, como vimos nas aulas anteriores, eu preciso calcular o fluxo de caixa gerado pelas operações. O que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é dinheiro se movimentando.
Essa despesa não é dinheiro, é um valor contábil, um valor calculado pelo contador, mas não se traduz nem saída de caixa nem entrada de caixa. Tá? Então, marca aqui o que é fluxo de caixa. Isso é fluxo de caixa? É. E é de entrada. Isso é fluxo de caixa? Sim. E é de saída. Isso é fluxo de caixa? Sim. E de saída. Isso é fluxo de caixa? Não. Isso não é fluxo de caixa. Tá? O lucro é só a comparação, a subtração de receitas menos despesas. Então, eu posso ignorar o lucro. Imposto de renda é fluxo de caixa? Sim. E é de saída. Tá? Então, vejam que quando eu contabilizo este lucro, eu estou adicionando um fluxo de entrada, subtraindo um fluxo de saída, subtraindo outro fluxo de saída, subtraindo outro fluxo de saída, mas subtraindo algo que não é fluxo de caixa de saída. Percebeu? Sim. Então, eu tenho aqui algo que está sendo diminuído nas minhas contas. Então, o meu lucro operacional está sendo diminuído de algo que é contábil, é uma despesa contábil, mas não é fluxo de caixa de saída. Então, como é que eu posso converter este lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional, realizando algo que a gente pode chamar de ajuste? Conversão de lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional. De que forma? Adicionando ao lucro operacional líquido aquele valor de despesa de depreciação e amortização que foi readicionado. Tá? Dá uma revisada nos vídeos das duas aulas anteriores, da aula da semana passada e da aula da semana retrasada. Ou seja, você vai verificar que isso aqui não é novidade. Isso a gente já está fazendo hoje pela terceira semana seguida, pela terceira aula seguida. Ok? Tá bom, obrigada. Beleza? Então, temos aqui o nosso fluxo de caixa operacional incremental, 3.122.000. Vou guardar ele no cantinho. Ele é o nosso PMT. Professor, Sim? qual é a vantagem de você calcular o lucro operacional líquido para não calcular, entendeu? Porque você explicou das duas formas. Não, não tem vantagem. Você perguntou até semana passada, Renan, se a gente pode fazer com determinado número de linhas menor, não é isso? Foi. Então, veja só. Se você já perceber que do lucro operacional eu subtraio o imposto de renda, chega ao lucro operacional líquido para readicionar a despesa de IA, se você perceber o motivo, que é por que readiciona a despesa de IA? Porque ela está diminuindo o lucro operacional líquido e ela não é fluxo de caixa de saída. Então eu readiciono. Então, se você quiser, você pode trabalhar com menos linhas. Aqui. Significa que não há vantagem nem desvantagem. Um exercício rápido, uma questão rápida, você pode resolver das duas formas. Mas você pode, então, chegar a esse fluxo de caixa operacional, como eu tinha mostrado antes, aqui. Essa receita é fluxo de caixa de entrada. Despesa operacional, fluxo de caixa de saída. Despesa operacional, fluxo de caixa de saída. Imposto de renda, fluxo de caixa de saída. Todo o resto são cálculos complementares, cálculos intermediários para a gente chegar ao valor final. Tá? Então você pode calcular o lucro operacional líquido e readicionar a despesa de IA se quiser. Se você não quiser trabalhar dessa forma, você pode considerar, já computei o incremento do imposto de renda. Então, eu já posso calcular o incremento do fluxo de caixa operacional como 13.300.000 menos 8.400.000 menos 1.200.000 menos 578.000. Se você fizer dessa forma, você não precisa calcular o lucro operacional líquido, não precisa fazer esse ajuste, readicionando a despesa de IA. Entendi, mas então o lucro operacional líquido a gente não vai usar mais para nenhuma outra questão, né? Só para o fluxo de caixa operacional.
Não. O lucro operacional líquido ele só está sendo utilizado aqui para chegarmos ao fluxo de caixa operacional. Tá? Futuramente não vai precisar, então, né? Só para o fluxo de caixa operacional. Essa que é a. Exceto numa situação, que tem o desdobramento lá da aula 1, e talvez tenha o desdobramento também da aula de hoje, etc., que é caminho contrário. Você sabe que o horizonte de projeto é de 10 anos. Você sabe por exemplo, que a TMA é de 9%. Então você sabe que para que o projeto seja economicamente viável, a taxa interna de retorno tem que ser pelo menos de 9%. Então você já está considerando que, no mínimo, a TIR tem que ser de 9% para que o projeto seja economicamente viável. Se você sabe o N, se você sabe o I, se você sabe o PV, calculou o PV, os investimentos, despesas de capital, se você sabe o FV, o que é que fica amarrado a tudo isso que você sabe? O valor do PMT. Tá? Então você pode, em determinadas questões, de determinados desdobramentos, você pode elaborar perguntas ou você pode ser questionado com relação ao seguinte: para que o projeto seja economicamente viável, qual tem que ser o valor mínimo do fluxo de caixa operacional? É o PMT que você teria que calcular quando sabe todo o resto. Mas se ao invés de você ser perguntado, ou você fazer essa pergunta, qual o valor mínimo de fluxo de caixa operacional, você pode também fazer uma pergunta mais adiante. Qual deve ser o valor mínimo de incremento da receita operacional? Está lá em cima. Se pela matemática financeira você encontra com facilidade o PMT, como é que você vai converter esse PMT no que está lá acima? Aí talvez nessa situação você tenha que lembrar que fluxo de caixa operacional é lucro operacional líquido mais a despesa de DA. Tá? Então, nessa situação, talvez você tenha que lembrar isso aqui. Então, é melhor que você saiba resolver pelas duas formas. Você pode resolver mais facilmente, mais rapidamente e lembrar melhor o que é fluxo de caixa dessa forma. Mas pode ser que, dependendo do problema, você precise gradativamente transformar fluxo de caixa operacional em lucro operacional, em receita operacional incremental. Aí, nessas situações, talvez você precise dar conta disso aqui. Fluxo de caixa operacional é lucro operacional líquido mais a despesa de DIA. Se eu calculo o fluxo de caixa operacional mínimo para ter viabilidade econômica, se eu tenho o valor da despesa de DIA, eu chego primeiro ao lucro operacional líquido. Se eu cheguei ao lucro operacional líquido, como é que eu chego ao lucro operacional? Razões e proporções. Cada R$ 100 de lucro operacional se transforma em R$ 66 de lucro operacional líquido. Razões e proporções. Tá? Beleza, professor. Beleza? Bom, as próximas contas são mais rápidas, mais fáceis, em função dos dados do programa. O investimento em novos equipamentos, em novo software, total de 20 milhões. Não vai haver revendas de ativos no início. Tá? Então, eu posso dizer que no ano zero, não vamos ter despesas com montagem e desmontagem, mas nós vamos ter compra de equipamento, compra de software. Então, hardware, software. Imobilizado, intangível. Tá?
Compra de equipamento, 15 milhões. Compra de software, 5 milhões. Não vamos ter nenhuma revenda no ano zero. Então, no ano zero, a nossa despesa de capital a nossa despesa de capital, 20 milhões. Isso aqui é fluxo de caixa de saída. Tá? Então, eu posso chamar de despesa de capital 20 milhões, mas em termos de fluxo de caixa, fluxo de despesa de capital, fluxo de caixa de saída, é o nosso sinal negativo. Tá? Só que no ano zero, nós vamos ter, além desse fluxo de despesa de capital, nós vamos ter o fluxo de capital de giro. Capital de giro, o investimento de capital de giro, de acordo com o enunciado, 2 milhões e 500 mil. Tá? Então, no ano zero, o que eu vou ter de fluxo de caixa incremental é o operacional só a partir do ano 1. No ano zero, nós vamos ter esse incremento de saída em função de compra de software e equipamento e esse incremento de saída em função do investimento em capital de giro. Tá? Então, no ano zero, nós vamos ter um incremento de 22 milhões e 500 mil. Esse vai ser o nosso PV. Tá? Esse vai ser o nosso PV. Ok? Eu posso colocar de uma outra forma, condensando tudo. Eu vou fazer isso tentando organizar um pouquinho melhor aqui a minha bagunça. Mas, de forma resumida, eu vou chegar a... O PV vai ser menos 22 milhões e 500 mil. Tá? Então, eu vou colocar aqui um quadro com essas informações e com o fluxo de caixa operacional, que foi o mais trabalhoso, da seguinte forma. Eu vou ter o fluxo de despesas de capital, eu vou ter o fluxo de caixa de despesa de capital. Professor, esse capital de giro, então, vai ser recuperado no final do ano 10, né? Sim, no nosso exercício vai sempre vai ser recuperado. Vai calcular FV, vai precisar, né? Do capital de giro, que aí ele vai ser adicionado, né? Isso, exatamente. Então, no ano 10, vamos ter que lembrar disso. Beleza. Então, no fluxo de caixa, eu vou considerar aqui... É só uma questão de espaço. O quadro é pequeno. Então, o fluxo de caixa do projeto vai se subdividir em fluxo de caixa operacional, em despesa de capital, em capital de giro. Então, tem esses três aqui: fluxo de caixa operacional, despesa de capital, capital de giro. Vamos subdividir aqui o horizonte do projeto. Ano 0, anos 1 a 9 e o ano 10. O fluxo de caixa operacional, o incremento dele do ano 1 até o ano 10, 3 milhões 122 mil. Então, esse é o nosso PMT. A despesa de capital, como eu calculei agora, o fluxo de despesa de capital, menos 22 bilhões e 500 mil. Tá? Lembrando, 2 milhões e 500 mil... Opa, desculpe. O despesa de capital é só 20 milhões.
a despesa de capital, fluxo de saída, tá? Então, já estou chamando isso aqui de fluxo de caixa, ou seja, respeito ao sinal. Saída, fluxo de caixa, de saída, sinal negativo. Despesa de capital no ano zero, 20 milhões. Lá no ano 10, vamos dar uma parada para isso aqui. Qual vai ser o fluxo de despesa de capital no ano 10? Tá? Então, eu vou fechar essa questão daqui a pouco. Mas o capital de giro, o investimento capital de giro, fluxo de saída no ano zero, 2 milhões e 500 mil. Recuperação desse capital de giro lá no ano 10. Mais 2 milhões e 500 mil. Então, o incremento do fluxo de caixa operacional do ano 1 ao ano 10. O fluxo de despesa de capital já contabilizado para o ano 0. Falta a gente contabilizar para o ano 10. E o fluxo de capital giro, investimento no ano 0, recuperação no ano 10. Tá? Vamos àquela interrogação aqui. Qual vai ser o fluxo de despesa de capital do ano 10? No ano 10, nós não vamos ter compra, mas eventualmente uma revenda. No ano 10, após 10 anos de uso desses equipamentos adquiridos, nós vamos ter uma possível revenda, porque os equipamentos adquiridos terão um valor de revenda estimado em 1 milhão e 500 mil. Deixa eu voltar a projetar aqui. Então, eu tenho no primeiro parágrafo a compra de equipamentos por 15 milhões, compra de software por 5 milhões, depreciação e amortização deles 10 anos. Ao final dos 10 anos, o imobilizado, os equipamentos terão um valor de revenda estimado em 1 milhão e 500 mil. Tá. Esse valor de revenda, como eu não estou dizendo que desse valor já foi contabilizado, já foi subtraído o imposto sobre ganho de capital, é porque eu tenho que contabilizar se vai haver ganho de capital e, se houver ganho de capital, qual vai ser o imposto de renda sobre ganho de capital, tá? Se o enunciado dissesse o imobilizado terá valor de revenda líquido de 1 milhão e 500 mil, o valor líquido significaria já contabilizei, já subtraí o imposto de renda sobre ganho de capital. Ou se eu dissesse valor de 1 milhão e 500 mil, já subtraí os impostos, e significaria também que o imposto sobre ganho de capital já foi contabilizado, já foi subtraído. Mas não é o caso. Aqui eu estou dizendo apenas que o valor de revenda bruto vai ser de 1 milhão e 500 mil. Então, eu vou precisar considerar qual vai ser o ganho de capital e, se houver ganho de capital, qual vai ser o imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá? Então, o assunto aqui vai ser fluxo de despesas de capital no ano 10. Ano 10. Tá? No ano 10, nós não vamos ter compra, mas vamos ter uma receita de revenda. O valor estimado, a empresa vai ser capaz de revender estes equipamentos pelo valor estimado de 1 milhão e 500 mil. Esses equipamentos adquiridos por 15 milhões,
eles vão ser depreciados a cada ano em 1.500.000, porque o horizonte de depreciação vai ser de 10 anos. O valor contábil, então, vai caindo em 1.500.000 a cada ano. Após 10 anos de operação, o valor contábil dos equipamentos vai estar zerado. Tá? Então, o que é o valor contábil? É o valor de compra dos ativos, dos equipamentos, menos o acúmulo de todas as despesas de depreciação desses equipamentos. Tá? Então, contabilmente, nós temos que equipamentos adquiridos por 15 milhões e utilizados ao longo de 10 anos, após esses 10 anos, contabilmente, eles não vão valer mais nada. Tá? O que é o ganho de capital? É a diferença entre a receita de revenda e o valor contábil. Então, ganho de capital. É uma medida de lucro. Tá? Quando a pessoa física, por exemplo, revende um imóvel, revende uma casa, um apartamento, a Receita Federal contabiliza esse ganho de capital. Compara, por diferença, a receita de revenda com o valor contábil desse bem. Tá? O ganho de capital vai corresponder na íntegra ao valor da receita de revenda. Essa medida de ganho de capital é lucro. Ela vai ser tributada a 34%. Então, vou ter que calcular aqui o imposto sobre ganho de capital. 34% de 1.500.000. Então, eu vou ter um fluxo de caixa de saída, ponto 34, 1.500.000, vezes 510 mil. Tá? 510 mil fluxo de caixa de saída. Então, qual vai ser o fluxo associado ao termo despesa de capital? Entrada, 1.500.000, entrada de caixa, saída de caixa, 510 mil. Tá? Okay? Então, eu poderia, aqui no cantinho à esquerda, em função aqui da necessidade de espaços, né, eu poderia dizer que no ano 10, o fluxo de despesa de capital no ano 10 vai ser a receita de revenda menos o imposto sobre ganho de capital. Receita de revenda, 1.500.000. Imposto sobre ganho de capital, 510 mil. Em termos líquidos, receita de revenda, entrada, imposto, saída, vamos ter 1.500.000 menos 510 mil, 990 mil. Então, o fluxo de despesa de capital, despesas líquidas de capital, ele vai corresponder lá na data 10 a uma entrada de caixa de 990 mil. Tá?
é uma entrada de caixa de 990 mil. Ok? Então, quando vocês estiverem num enunciado de um problema, essa informação de os equipamentos serão valor de revenda ou poderão ser revendidos pelo valor tal, você tem que observar no enunciado se naquele valor de revenda já foi computado, já foi subtraído o eventual imposto sobre o ganho de capital, ou se ainda não foi computado. Tá? Ainda não foi calculado. Se ainda não foi calculado, ainda não foi subtraído o imposto sobre o ganho de capital, vocês têm que calcular qual estará sendo o ganho de capital. Receita de revenda dos equipamentos, menos o valor contábil dos equipamentos à data da revenda. Essa diferença, ganho de capital, é a medida de lucro, que vai ser tributada à alíquota de 34%. Tá? Calculado o imposto de renda é fluxo de caixa de saída, revenda é fluxo de caixa de entrada. Ok? Bom, então isso significa que o meu fluxo de caixa do projeto, fluxo de caixa livre do projeto, ou fluxo de caixa relevante do projeto, ou fluxo de caixa incremental do projeto, tudo isso são expressões sinônimas. Vou colocar a sigla aqui. Fluxo de caixa livre do projeto, uma possibilidade. Aí seu somatório do operacional por despesas líquidas de capital com capital de giro. Então, no ano zero, o fluxo de caixa livre do projeto, uma saída de 22 milhões e 500 mil. Do ano 1 ao ano 9, o fluxo de caixa livre do projeto vai ser só o operacional. PMT, 3 milhões e 122 mil. No ano 10, o fluxo de caixa livre do projeto vai ser o fluxo de caixa operacional, mais a recuperação do capital de giro, mais o fluxo de caixa de entrada de despesa de capital. É só fazer o somatório, tá? Fazer o somatório desses três. Ou, se vocês preferirem, vocês também podem aproveitar que esse projeto tem o perfil de série uniforme postecipada. Vocês podem dizer que o fluxo de caixa livre do projeto corresponde a uma série postecipada, onde o PV menos 22 milhões e 500 mil, o PMT 3 milhões 122 mil, o FV lá na data final, e o que não é PMT é o FV. Isso aqui é PMT, então o que é o FV? 990 mil mais 2 milhões e 500 mil. Então, 990 mil mais 2 milhões e 500 mil. Tá? O N igual a 10. Então, eu tenho aqui também apresentado de uma outra forma o fluxo de caixa incremental do projeto. De forma resumida, considerando-se que aqui eu tenho a facilidade de o perfil do fluxo de caixa ser de uma série postecipada. Ok? Tendo à mão calculadora financeira, sai a TR. Tá? Ou tendo à mão calculadora financeira, também sai facilmente o VPL. Com a calculadora científica, sem a financeira, com a científica e com a tabela de fatores valor presente, nós poderíamos calcular também facilmente o VPL, né? Vídeo as primeiras aulas. Então, o VPL seria pegar esse PMT, multiplicar pelo fator de valor presente anuidade, pegar o FV, dividir por 1 mais I elevado a 10, e do resultado subtrair o PV. Aí nós teríamos o VPL. Ok? Então esse é o nosso primeiro exercício.
onde a diferença com relação aos exercícios anteriores não é a produção de um novo bem, mas o aumento da capacidade de produção desse bem ou desse serviço. Não é um projeto de substituição de equipamentos, tá? Mas também a gente pode imaginar que existam projetos de expansão que necessitem da troca de equipamentos novos por equipamentos velhos por equipamentos novos. Então, eu posso ter um projeto de expansão onde ocorra a substituição também de equipamentos. Tá? Se houver troca de equipamentos no projeto de expansão, eu vou ter, eventualmente, uma revenda no ano zero. Tá? Revenda, entrada de caixa. E se eu tiver uma revenda, eu tenho que verificar o imposto de renda sobre o ganho de capital já foi contabilizado ou não. Se não foi contabilizado, qual terá sido seu valor? Qual será seu valor? Ok? Então, vocês podem imaginar determinadas questões adiante que tenham um pouco de um projeto de expansão, um pouquinho de projeto de substituição. Tá? E a gente vai ter também projetos que têm como objetivo melhoria de processos. Tá? E projetos envolvendo melhoria de processos são projetos que tipicamente têm como objetivo a redução de alguma despesa, algum custo operacional. Tá? Então, a gente pode considerar que alguns projetos, alguns exercícios, alguns casos reais de projeto de investimento podem ser um misto de um projeto de expansão com um projeto de melhoria ou um projeto de expansão com um projeto de substituição de equipamentos e assim por diante. Estou fazendo aqui essas subdivisões só para primeiro a gente perceber quais são os incrementos, quais são as mudanças que o projeto está prometendo para as finanças da empresa. Ok? 2 minutinhos para vocês verificarem eventuais dúvidas. Professor, Sim? eu achei a TR 8,06%. E Ok. E o VPL do negativo, né? Porque a TR vai ser menor do que a TMA. TR menor que a TMA, exatamente. Aí vai Isso. ser 21.510,141. Negativo, né, no caso. Isso. Então, a TR é menor do que a TMA, o projeto não é economicamente viável. Né? Perfeito. Se você não tivesse como financeira, você teria que encontrar de forma aproximada essa TR. Tá? Mas a TR, sim, a TR é menor do que a TMA para esse projeto. O que significa que esse projeto não é economicamente viável. E aí imagine desdobramentos possíveis de modo que esse projeto se torne economicamente viável. Mas esse problema de esse projeto não ser economicamente viável, ele vai piorar um pouquinho se a gente considerar o seguinte: se hoje a empresa pratica esse preço de venda desse capacete por R$ 190, será que a empresa não vai precisar diminuir esse preço de forma a ter uma receptividade do mercado? O mercado, será que vai absorver mais 70 mil unidades? Talvez isso ocorra somente se a empresa baixar um pouquinho o preço. Tá? E é isso que eu coloco aqui no primeiro desdobramento. Questões complementares. Considere que para se alcançar um novo volume projetado de vendas, o preço unitário tenha que cair para R$ 180. Refaça os cálculos. Tá? Então, nessa questão complementar, nesse cenário, obviamente que a TR vai cair mais ainda. O projeto vai se afastar do perfil de viabilidade econômica. O VPL vai se tornar mais negativo. Tá? Mas se preparem para esses tipos de desdobramentos. Tá? Então, neste caso, por exemplo,
é repetir as contas apenas recalculando a receita operacional incremental, considerando agora um preço projetado não de 190, mas 180 reais, de forma a se conseguir o aumento do volume de vendas. Tá? Então é só refazer as contas. O desdobramento 2, a questão complementar 2, é: qual seria o preço unitário mínimo que tornaria o projeto economicamente viável? Tá? Essa pergunta está associada, a princípio, ao cenário apresentado aqui no enunciado. Tá? Então, talvez a gente chegue à conclusão, e talvez na prática não seja possível, que para o projeto ser economicamente viável, se a gente estiver pensando apenas em preço, a gente vai chegar à conclusão que, ao invés de o preço de venda diminuir, ele teria que aumentar um pouquinho. Então, a gente pode calcular isso. Qual deveria ser o preço de venda, né, nesse projeto de expansão, de modo a termos viabilidade econômica. Tá? Então, o Renan está associado exatamente àquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Tá? Se eu tenho a TMA de 9%, se eu tenho o PV calculado, o FV calculado, eu tenho a TMA, eu tenho N igual a 10, não, é o N igual a 10, eu calculo o PMT. O PMT mínimo, o fluxo caixa operacional mínimo, de forma que tenhamos viabilidade econômica. E agora, de baixo para cima, transformamos esse fluxo de caixa operacional mínimo em preço unitário mínimo. Ok? Nesse caso, obrigatoriamente, a gente teria que saber o lucro líquido, né? Calcular, no caso. E eu diria que exercita isso, coloca no papel. Eu imagino que a melhor forma, se não a única forma, seria essa. Você, passo a passo, transformar o fluxo de caixa operacional em lucro operacional líquido, depois em lucro operacional. Tá? E aí, gradativamente, até chegar à receita operacional incremental. Chegou a receita operacional incremental, a variável dependente é o preço unitário projetado. Ok? Mas vamos dizer que a gente queira, a empresa queira que esse projeto ele realmente se torne, seja um projeto economicamente viável. A gente pode imaginar outras formas de torná-lo viável. Aumentar o preço e aumentar o volume de vendas simultaneamente, em termos práticos, isso não ocorreria. Tá? E com o preço mantido em 190, o projeto já não é economicamente viável. Então a gente poderia imaginar o seguinte: vamos dizer que as pesquisas de mercado digam que o preço tem que cair mesmo para 180, senão o mercado não vai absorver essas unidades a mais de vendas. Então a gente poderia imaginar o seguinte: o que a gente poderia propor de modo a que esse projeto se tornasse economicamente viável, né? A gente poderia imaginar, a empresa deveria rever, por exemplo, se ela não tem condições de fazer com que o aumento dos custos fixos não seja de 1.200.000, mas um pouquinho menos, tá? Então a gente pode avaliar isso como um dos cenários possíveis. Se a empresa conseguir que a expansão não aumente tanto o custo fixo, tá? Será que esse projeto poderia se tornar economicamente viável? Tá? Então, posso colocar aqui
um dentre vários desdobramentos possíveis, vou colocar aqui um número 3, para o preço unitário igual a 180, qual deveria ser o aumento máximo do custo fixo, de modo a tornar o projeto economicamente viável. Tá? Então, eu colocaria esse desdobramento a mais, essa questão complementar a mais. Neste caso, o que estaria se dizendo? O preço unitário tem que cair de 190 para 180, de modo que o volume de vendas possa crescer de 80 mil unidades para 150 mil unidades por ano. Nessas condições, então, o preço unitário caindo para R$ 180, a TMA sendo 9%, o aumento máximo do custo fixo, a expansão está trazendo como uma das consequências operacionais o aumento do custo fixo. Esse aumento está em 1.200.000. Então, vamos colocar esse aumento agora como variável dependente, nosso X. Qual deve ser este aumento em valores máximos, de modo a que o projeto se torne economicamente viável. Tá? Então, eu vou manter esse desdobramento, um desdobramento complementar, nesse nosso arquivo. Ok? Então, o que eu vou estar aqui cobrando de vocês? Exatamente o domínio dessas relações matemáticas, que são muito simples, são relações lineares. É soma, subtração, multiplicação e divisão. De baixo para cima, como eu converto fluxo de caixa operacional em lucro operacional líquido, depois em lucro operacional, e como, a partir desse lucro operacional calculado, eu posso resolver essa questão aqui de aumento máximo do custo fixo. Ok?